Olá pessoal, bom dia, boa semana para você. Nessa segunda-feira a gente começa o nosso programa já mostrando as imagens ao vivo de Goiânia, lá do Morro do Mendanha. O tempo está bem coberto, né? Aqui na Assembleia Legislativa está começando a chover, caindo os primeiros pingos, né? Provavelmente a chuva vai aumentar, porque sempre acontece dessa forma. A Avenida 85 também, nesta segunda-feira, já está bastante movimentada, dia 2 de dezembro, e a gente mostra para você, está percebendo aí, ó, essa já é a T4, né? Outra também que faz um cruzamento com a T63, trânsito complicado. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre transporte, vamos falar sobre transporte público, com uma especialista nesse assunto. Então fique ligado, porque o nosso programa Agora Goiás, desta segunda-feira, já está no ar para você. Vamos começar o nosso dia fazendo um apanhado daquilo que aconteceu de mais importante nas discussões aqui na Assembleia Legislativa na última semana. São os flashes da semana com Michele Moura. Premiações, debates e investimentos foram os destaques do Parlamento esta semana. Confira o resumo dos acontecimentos da Assembleia Legislativa de Goiás, agora no Flashes da Semana. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento realizou reunião para discutir a Lei Orçamentária Anual. Durante a sessão, foram analisadas as receitas e despesas previstas para o próximo ano, com foco em garantir a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos. A previsão do governo de Goiás para 2025 é de ampliar investimentos na área da educação, segurança pública, transporte, assistência social e saúde. Este último com um aumento de 21%, passando de 4,3 bilhões para 5,2 bilhões de reais. Além disso, representantes da Secretaria Estadual da Economia apresentaram o relatório fiscal do segundo quadrimestre de 2024. Goiás obteve o segundo maior crescimento econômico do país nos últimos 12 meses e criou mais de 67 mil novos postos de trabalho, de acordo com dados obtidos até agosto deste ano. A Assembleia Legislativa de Goiás é uma inspiração para as outras casas legislativas do país. Recentemente, uma comitiva da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul visitou o Poder Legislativo goiano. Os visitantes conhecerão de perto as instalações, incluindo o plenário, as inovações tecnológicas, a acessibilidade, a segurança e o conforto da casa, com o objetivo de aprimorar a infraestrutura do seu próprio parlamento. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás premiou instituições públicas do Estado com o selo de qualidade em transparência pública. O Parlamento goiano foi destaque por excelência em transparência, cumprindo integralmente os 80 critérios de avaliação estabelecidos. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, participou do programa Boa Noite Goiás com Paulo Berings. Durante a entrevista, ele destacou sua gestão à frente do parlamento e os investimentos planejados para a TV Assembleia no próximo ano. O presidente falou sobre a importância de modernizar a infraestrutura e melhorar a qualidade das transmissões para aproximar ainda mais o cidadão do trabalho legislativo. Gente, vamos falar de trânsito, vamos falar de transporte público, são problemas realmente grandes, né? E que não são resolvidos de uma hora para outra. É claro que precisa principalmente de planejamento. Mas será que tem planejamento? A gente vai falar sobre isso com a Poliana Leite, especialista do Mova-se, que é o Fórum da Mobilidade. Poliana, tá tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia. Você, tudo bem? Tudo bem. Bom Seja dia. bem-vinda. Obrigada. Acessibilidade no transporte urbano, como é que tá? Bom, amanhã a gente comemora o dia, né, de conscientização sobre as pessoas com deficiência. E essas pessoas são as que têm mais dificuldade
em acessar esse transporte, até mesmo porque algumas dificuldades são comuns para todos nós, independente das nossas condições físicas. O acesso ao transporte público em Goiânia e na região metropolitana, né, nós temos um sistema metropolitano, e o acesso ao transporte público, ele tem aqui uma estrutura que não é tão comum em todas as cidades. Nós temos mais de 6 mil pontos de transporte, né, de embarque e desembarque. Nós agora conseguimos mais uma linha de BRT, né, o que é muito bom, é muito vantajoso para nós, mas ainda temos alguns problemas que devem ser superados, principalmente para quem tem dificuldades de locomoção, né, dificuldades físicas. Poliana, tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrando que 45% das pessoas com deficiência enfrentam restrições no transporte. Como é que você vê isso e analisa essa situação? Bom, quando a gente pensa em transportes, nós temos que pensar que o transporte é um meio para tudo. Então, tudo a gente precisa de transporte. Se eu vou para tratamento de saúde, se eu for buscar educação, se eu for para o meu trabalho, no dia a dia a gente precisa utilizar o transporte. Só que a pessoa com deficiência, ela muitas vezes não pode, por exemplo, dirigir. Então, ela necessita de que se tenha um bom serviço de transporte público. Esse é o primeiro ponto. No entanto, a viagem dela não começa no veículo. A viagem dela começa na porta de casa. Então, da porta de casa até acessar um PED, né, que é um ponto de embarque e desembarque, entrar no veículo, fazer a viagem dentro do veículo, descer em outro ponto de embarque e desembarque e chegar no seu destino, tem muita coisa aí, né? Então, não é só o veículo, não são só as questões de veículo. Aqui a gente tem veículos com elevadores, nós temos hoje plataformas que têm embarques em nível, mas nós temos um problema seríssimo para todos nós, que são as calçadas. As calçadas são um problema sério. Ele enfrenta muita dificuldade até chegar no ônibus. Bastante, bastante. Até chegar no ônibus, ele tem que enfrentar sol e chuva, né? Para chegar até um ponto de ônibus, porque aqui existe um serviço de transporte acessível, que ele é porta a porta, mas ele não atende muitas pessoas da população, né? Só atende algumas pessoas que são cadastradas. A maioria das pessoas que tem que buscar um transporte público regular, né, de serviço regular, ela tem que fazer como todos nós. Ela tem que sair de casa e caminhar até um ponto de parada. Só que a pessoa que tem uma dificuldade física de locomoção, ela tem que passar por todos os percalços que nós passamos, só que com mais dificuldade. Então, a gente tem calçada que escorrega, a gente tem calçada com buraco, a gente tem calçada que não tem espaço suficiente para passar uma cadeira, né? Às vezes, essas pessoas têm que descer a calçada e ir para a rua, que já tem o risco do nosso trânsito e da velocidade, da alta velocidade que nós temos. Não tem o mesmo nível, né? Não, tem desnível em calçada. Muitas vezes, né? Exatamente. E aí o risco dele ter que circular pela rua é muito grande. Muito grande. A gente sabe que nós temos problemas seríssimos com o trânsito aqui em Goiânia, né? E na região metropolitana também. E esse problema, ele remete também à questão de velocidade. Nós temos avenidas aqui em que se utiliza uma alta velocidade. Além disso, estacionamento nas ruas, o que já tira espaço para que essas pessoas possam utilizar. Para esse aspecto? Bom, são muitos aspectos, né, a serem levantados. Até o ponto de embarque. A primeira coisa é tentar entender que essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, né? Recentemente, esse ano, foi publicada uma pesquisa de um pesquisador do Rio Grande do Sul, e ele foi entrevistar pessoa por pessoa que acompanha deficientes intelectuais. Então, ele entrevistou 50 pessoas e viu o que realmente incomoda essas pessoas. Os principais pontos foram calçada, informação e o atendimento a eles. Porque, por exemplo, uma pessoa deficiente que precisa utilizar um elevador do ônibus, o ônibus para no ponto de parada, o motorista tem que descer para acionar o elevador, essa pessoa sobe no elevador, aí o motorista aciona o elevador, né? E essa pessoa entra no ônibus. Olha só, quem está dentro do ônibus está bem incomodado com essa demora. Às vezes esse elevador não está funcionando muito bem, né? Precisa de uma melhor manutenção. E essas pessoas se sentem constrangidas com os olhares reprovativos e preconceituosos. Então, o atendimento a eles também é algo que incomoda, né? O preconceito das pessoas, essa falta de conscientização do que é realmente necessário.
Poliana, vamos pegar o BRT, Claro. né, que nós temos que é novo. Ele tem essa acessibilidade necessária ou não? Bom, os ônibus que atendem o BRT, eles param em plataformas, né, na maior parte do trajeto. Né? A gente tem trajetos que não estão em plataformas ainda, pelo menos no leste-oeste. Mas na maior parte do trajeto, ele para em plataforma. Na plataforma, a pessoa, para acessar a plataforma, tem rampa. E tem outros, tem corrimão, então tem outros elementos que ajudam nessa locomoção. Para acessar o ônibus, é no mesmo nível. Então, ela não precisa subir degrau do ônibus, certo? Então, ela acessa no mesmo nível, então é muito mais confortável para ela. Agora, nesse aspecto, por exemplo, esse é só o BRT. Agora, quando a gente pega os outros pontos, o que poderia ser feito, né, para a gente amenizar isso daí? Primeiro, que o gestor público, antes de fazer qualquer ação, falasse com quem precisa, né? Só quem é deficiente, passa por isso todos os dias, nesse tipo de locomoção, ele vai saber exatamente o que é necessário. Nós sabemos que os recursos não são escassos, né? Sendo escassos, você tem que ser bastante assertivo na utilização dos recursos. Então, o melhor seria saber exatamente em quem investir. Perguntando para quem precisa, fica muito mais fácil. A gente tem vários tipos de deficiência. Você tem um deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente intelectual, o deficiente físico. Então, cada um tem seu tipo de necessidade. E isso não está só no deslocamento, está na informação, na forma de pagamento. Quais os direitos que eu tenho para utilizar o transporte público? Você imagina um deficiente visual que, para chegar até o veículo, ele tem que saber qual ônibus que ele vai pegar. Eu estou no ponto de parada, encosta 3, 4. Qual ônibus eu vou pegar? Tem alguma informação para ele hoje? Hoje eles têm alguns aplicativos que são criados, né, para eles, para quem é deficiente visual. Mas muitas vezes é acompanhante, é alguém que ajuda ali, né, que está no ponto de parada, que acaba ajudando também. Quer dizer, sozinho ele não conseguiria? Consegue exatamente por esses aplicativos que existem, né? Já existem alguns aplicativos para quem é deficiente visual, para quem é deficiente auditivo, já existem algumas ajudas. Mas nem todo mundo consegue acessar isso, nem todo mundo, né, tem essa interatividade com a internet, com o celular, nem todo mundo tem. O ideal seria saber, né, quais são essas necessidades mais urgentes para ajudá-los também. E o ideal também seria trabalhar a calçada, porque a calçada, até para quem não é deficiente físico, é um perigo. Você acredita que antes de ontem, minha filha escorregou na calçada porque estava molhada e a calçada era de cerâmica, lisa. E aí, com a chuva, minha filha escorregou e caiu e se machucou. Então, assim, é uma falta de respeito que se faz nas cidades em relação à estrutura de calçada. O que a prefeitura, eu até falo com você, porque realmente esse é um problema seríssimo, que é o da calçada, que se a gente pegar a maioria dos setores, a pessoa não consegue transitar, se tiver de muleta, se tiver de cadeira de rodas, é um negócio horroroso, não é isso? Por exemplo, se a gente for imaginar a longo prazo, ou, por exemplo, na criação de um novo bairro, né? O que a prefeitura, a Secretaria de Planejamento poderia colocar para que não tivesse? Nós temos um bairro sendo criado hoje, por exemplo, e aí? Tem alguma definição para isso ou não? Bom, o ideal é que houvesse um padrão. O problema é que, por muito tempo, cada um foi responsável pela sua calçada, cada dono de lote era responsável pela calçada à frente do seu lote. E ele tinha liberdade para fazer como quisesse. Eu podia fazer minha calçada inclinada para o meu carro entrar, né? Podia fazer uma rampa, eu podia colocar qualquer tipo de pavimento na calçada. Eu quero colocar bloco intertravado, eu quero colocar pedra portuguesa, né? Eu quero só cimentar minha calçada. Então, por muito tempo foi assim. E cada um fez sua calçada do jeito que quis. Hoje em dia, a lei já é um pouco mais rígida em relação a isso. Então, hoje você vai fazer uma reforma no lote, você já tem que arrumar sua calçada dentro dos padrões que a prefeitura, né, Mas solicita. as pessoas respeitam isso? Bom, existe fiscalização, então elas têm que respeitar. Inclusive, é obrigatório que elas coloquem a faixa de piso tátil. Agora, essa faixa de piso tátil é só para o comércio ou para qualquer morador? Não, qualquer morador. Qualquer morador. Qualquer pessoa, exatamente.
qualquer um. Vou fazer reforma, eu tenho que colocar faixa de piso tátil. É uma saída interessante, importante isso, né? Sim, é uma das formas. É uma evolução. A gente tem que ver que as coisas andam um pouco devagar, mas estão andando, né? A passos de tartaruga, mas sim estão andando. Infelizmente são pontuais, né? Por isso, como é um problema estrutural, muitas vezes deveria-se trabalhar num projeto muito maior, muito mais amplo, que contemplasse as opiniões dessas pessoas que têm dificuldade de locomoção num mesmo projeto. Porque o problema nosso virou estrutural. Você pode ver que a maior parte das calçadas na cidade tem problema. Né? As mais novas que estão sendo reformadas estão tentando ajustar isso, mas ainda são poucas. Então a gente ainda tem muitos problemas para serem resolvidos e um projeto mais amplo poderia ajudar melhor do que resolver um probleminha aqui, resolver um probleminha ali, e aí a gente acaba não vendo o resultado. Se a gente pegar Goiânia, por exemplo, e os outros municípios também, a partir de 1º de janeiro, nova administração. Goiânia vai ter um novo prefeito. Não é isso? Qual que seria o recado que você repassaria para essa nova gestão? Bom, seria muito bom, novo prefeito, que fosse feito um projeto amplo para a acessibilidade das pessoas com deficiência. Porque se eu atendo a essas pessoas, eu atendo a toda a população. Todo mundo vai ser contemplado. Então, se eu conseguir trabalhar um projeto universal de acessibilidade, onde eu escuto essas pessoas, onde eu escuto e trabalho toda a jornada de viagem delas, eu tenho um projeto muito mais assertivo, com recursos muito mais assertivos em sua colocação, um investimento muito melhor. Tomara que isso seja feito. Tomara. Poliana Leite, muito obrigado pela sua participação. Boa semana para você. Muito obrigada. Até logo. Até logo. Gente, nós vamos continuando aqui porque tem mais informações. Daqui a pouquinho tem futebol também. Tem muito torcedor do Botafogo fazendo festa, né? E a gente vai mostrar para você uma parte dessa festa, os gols e, é claro, comentando, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores, né? E pode ser campeão brasileiro. Daqui a pouquinho, o Hugo Duarte vai estar com a gente ao vivo aqui no programa. Gente, a Assembleia Legislativa de Goiás realizou uma sessão solene em homenagem aos jovens líderes, destaques aqui em Goiás. A iniciativa proposta pela deputada Rosângela Rezende reconheceu o trabalho de jovens que têm se destacado em diversas áreas da sociedade. Nós vamos acompanhar tudo na reportagem da Maristela Ramos. A cerimônia proposta pela deputada Rosângela Rezende do Agir aconteceu no plenário de Rezende do Palácio Maguito Vilela. O evento homenageou jovens líderes que, por meio do empreendedorismo, da ação social e da sustentabilidade, têm promovido transformações significativas no Estado. A parlamentar destacou que esse reconhecimento é uma forma de valorizar o trabalho realizado pelas lideranças e inspirar outros jovens. A gente, depois dos 50, não consegue nem entender como vocês vão fazer nosso mundo chegar, avançar, prosperar. Então, é em nome de vocês que a gente abre esse espaço aqui hoje para homenageá-los e dizer que vocês representam muito, importa muito para a sociedade goiana, para todos nós goianos. Entre os homenageados, o líder comunitário Gabriel Maroni teve um papel de destaque na solenidade. Fez parte da mesa de honra e ressaltou a importância de iniciativas como essa para incentivar os jovens a contribuírem com a sociedade. Na minha idade atual, com 19 anos, é uma faixa de idade mais complicada para tratar sobre esse assunto de política. Porém, devagarzinho, com aquele jeitinho que a gente sabe conversar com o dialeto dos jovens, a gente vai aproximando cada vez mais eles da política. Ao todo, 65 participantes receberam um certificado de honra ao mérito por suas ações positivas para a transformação e o crescimento de Goiás. FAEG Jovem é um programa voluntário, extensão do Senar e FAEG, que ajuda jovens a ter interesse pelo agronegócio e que a gente faz vários movimentos técnicos e sociais. Então, a abertura de eu estar aqui hoje é justamente por conta da eficiência que a gente conseguiu levantar o grupo da nossa cidade. Olha, quase 100 mil candidatos à Carteira Nacional de Habilitação em Goiás correm o risco de perder até o fim do ano esse processo que já foi iniciado. A gente vai saber mais detalhes na reportagem do Rafael Mesquita, que conversou com o presidente do Detran, o delegado Valdir Soares, e traz agora para a gente mais informações.
Os processos que podem perder o prazo no final de dezembro existem desde a época da pandemia e ainda não foram concluídos. Anteriormente, eles haviam sido prorrogados. São 94 mil candidatos à CNH nesta situação. Eles devem procurar diretamente as respectivas autoescolas para dar seguimento ao processo. O presidente do Detran Goiás, Valdir Soares, orienta a população. No ano passado, nós fizemos alerta, havia cerca de 140 mil processos esse ano, reduziu em 40 mil, mas ainda é um volume muito grande. Então a gente alerta você que deu entrada na sua CNH, procure a sua autoescola, encerre esse processo, não deixe para a última semana. A Detran contratou 100 examinadores credenciados, mas mesmo assim, se deixarem para a última semana, a gente não vai dar conta de atender. Neste ano, as provas do Detran Goiás vão até o dia 30 de dezembro. Os candidatos interessados têm que passar por 6 etapas: exame psicológico, exame médico, curso teórico, prova teórica, curso prático e prova prática de direção veicular. Quem perder o prazo vai ficar no prejuízo. Quanto que a pessoa gasta num processo desse, delegado? O senhor saberia dizer em valores? Quanto que a pessoa pode perder caso não faça aí não conclua esse processo aqui no Detran? É variável, de R$2.000 a R$5.000, porque cada autoescola de cada região de Goiás tem um valor, ok? Então, de R$2.000 a R$5.000. Vai jogar fora seu dinheiro? Em 2023, o Detran Goiás aplicou cerca de 300 mil provas. Neste ano, até o momento, já foram 256 mil testes de prática de direção veicular. Gente, estou recebendo aqui meu amigo Hugo Duarte, ao vivo aqui no nosso programa. Hugo, primeiro, bom dia para você. Você está bem? Tô bem, bom dia, Jorge. Que prazer estar a seu lado e a você que está sempre na audiência. O prazer é meu, porque quando eu falo bom dia para você, você abre um sorriso. Isso é bom. Está perto. A gente fala de futebol, né? E tá do seu lado também, é muito bom, né? É, não é? É. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Agora, quem está fazendo festa mesmo, com muito sorriso no rosto, é o torcedor do Botafogo. Olha, eu nunca vi, eu sabia que tinha torcedor do Botafogo aqui em Goiânia, mas eu nunca vi camisa com cheiro de naftalina. Saiu tudo do armário, mas parabéns ao Fogão. Um detalhe, pode ser campeão brasileiro na quarta-feira se bater o Inter. Ale, a gente já está mostrando, o Kennedy já está mostrando o primeiro gol do Luiz Henrique, né? Um oportunista. Rapaz, esse Luiz Henrique, ele marcou um gol, sofreu um pênalti. Um detalhe aí, já tinha sido expulso o jogador do Botafogo aos 40 segundos do primeiro tempo. Um detalhe, o Alex Telles fazendo o segundo, né? Fez o gol, só que a expulsão eu não concordei muito não. Foi falta, mas não foi esse passivo de cartão vermelho. Para mim seria o amarelo. É mesmo. Porque se você reparar, não sei se vai mostrar, o jogador do Atlético Mineiro, ele deu falta, ele levantou o jogador do Botafogo o pé e ele foi com a cabeça, ele mesmo... Ele baixou a cabeça. Ele baixou a cabeça, ele baixou. O jogador não teve a intenção de fazer aquilo. Para mim, o árbitro foi muito rigoroso, cartão amarelo seria bem aplicado. Eu não gostei e não achei justo a expulsão, só que o Botafogo superou tudo. Né? É interessante. O Vargas é o menorzinho, né, do Atlético Mineiro. De novo, ele marcou de cabeça. E teve nem precisou pular. Ele teve 2 oportunidades para fazer o gol e não fez. Depois, cara a cara, né? Com o goleiro, com o Joe, e ele não conseguiu fazer o gol. Ali você está vendo um detalhe? Sim. Olha o jogador Júnior Santos, como assim, decide uma partida. Claro que estava 2-1, o Atlético Mineiro sufocando, e numa jogada individual, o Júlio decidiu uma partida, coisa que você quase não vê hoje no futebol. Você vê mais o lado físico, e aí é chamado o jogador que decide uma partida, sabe, João Ademar? Tá. Tem muita gente que falou assim, mas será que não estava impedido? Não, porque foi vamos ver o cruzamento, olha lá. É porque foi a zaga do Atlético. Sim, também, mas não estava. Não estava impedido. Olha lá. O jogador do Botafogo toca na bola e escorregou, porque se ele não escorrega, ele não conseguiria fazer o gol, tá vendo? Ele escorregou, olha lá. Agora. Então foi um oportunismo, né? E pronto, ali resolveu. Mas o Botafogo foi muito competente. O Atlético Mineiro mandou no segundo tempo, mas não. O Botafogo teve a calma, a tranquilidade para superar a pressão do Atlético. Primeiro título, né?
Primeiro Libertadores da história dele? É campeão, sim. Primeiro título do Botafogo é em Libertadores da América. Em Libertadores, né? Mas foi um merecido o título, não foi? Foi. Porque jogando com um a menos, não é isso? Foi muito complicado, porque você perde um jogador, você tem que dobrar as suas forças. Mas o time do Atlético Mineiro é um bom time. Mas o Botafogo soube administrar e por isso foi campeão das Américas. Parabéns ao Botafogo. Para mim vai ser brasileiro, campeão também, brasileiro. Você acha então que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Ele bateu o seu rival, que era o Palmeiras, Sim. né? O Botafogo precisa apenas do empate contra o Inter e vou te explicar por quê. Porque o último jogo é contra o São Paulo. Eu garanto para você que o São Paulo não vai querer bater o Botafogo para o Palmeiras ser campeão. Então, o Botafogo empatando com o Internacional e vai vencer o São Paulo, será o campeão. Se ele bater o Internacional, para mim ele já é campeão brasileiro na quarta-feira. Pois é, porque eu tô olhando, faltam 2 jogos, não é isso? Sim. Aqui tá. Vamos ver o próximo jogo do Palmeiras, então? Cruzeiro. Fora de casa. Joga contra o Cruzeiro lá em Minas. Depois o Fluminense em casa. Mas se o Botafogo vencer o Inter, ele vai a 76 pontos, certo? Certo. O Palmeiras vencendo o Cruzeiro e o Fluminense vai a 76. Agora temos que saber o número de vitórias, como é que fica. Eu falo para você agora. Se empatar, vai para o saldo de gols, aí tem que ver. Pois é, porque olha só, o número de vitórias hoje eles estão empatados, cada um tem 21 vitórias, não é isso? Sim. No saldo de gols, quando a gente olha, o Botafogo tem um golzinho a mais, ele tem 28 e o Palmeiras tem 27. Os dois times estão muito equilibrados em termos de números aqui, não é isso? A não ser que o Botafogo tem 3 pontos a mais. O Botafogo precisa de um empate e uma vitória. Claro, se o Palmeiras vencer as 2 partidas que restam contra o Cruzeiro está brigando pela Libertadores da América. Não vai ser jogo fácil para o Palmeiras. O Cruzeiro não está só... O Cruzeiro está em nono. O Cruzeiro não está desfilando só no campeonato. Se ele vencer, ele está brigando por uma vaga na Libertadores. Ou seja, então para o Cruzeiro é definição de título, né? Para mim, ele empata esse jogo. E um detalhe, se o Botafogo empatar com o Inter, é aquilo que eu falei, contra o São Paulo é vitória certa. O São Paulo não vence a equipe do Botafogo. Pois é, estou olhando aqui, o Botafogo joga contra o Internacional. Isso na quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Rio Grande do Sul. Isso aí. Correto? E o Flamengo ontem ajudou o Botafogo, porque o Flamengo ganhou do Inter. O Inter tinha chance ainda. Se vence o Flamengo, vence o Botafogo e vence o último confronto, dependendo dos resultados, o Inter poderia ser campeão brasileiro. Só que o Flamengo tirou essa chance. Por exemplo, então, se ele arrancar um empatezinho lá contra o Internacional, já é um grande negócio, né? O empate contra o Internacional já praticamente... Aliás, ele está com a metade do corpo, não é com a mão não, está com a metade do corpo na taça de brasileiro. Há quanto tempo que o Botafogo não ganha o Campeonato Brasileiro? 95. Na época do Túlio, não foi? 95. Túlio Maravilha. 1990. Aliás, ganhou sapecando o Santos, porque foi um título que foi injustamente roubado do Santos, porque teve gol de impedimento ali, não tinha VAR, mas o Botafogo tinha um time bom na época, mas se você rever o jogo hoje, o Santos foi o campeão brasileiro. Foi o campeão brasileiro. Foi, mas o que vale é o que está escrito, foi o Botafogo. Hugo, me fala uma coisa, eu queria mudar de assunto. Sim. Campeonato Goiano, né? Começa mês que vem, nós estamos há um pouco mais de um mês. Sim, em janeiro, dia 16 de janeiro, nós temos aí a abertura já de alguns jogos, o Goiás enfrentando o Goiatuba, o Atlético já tem essa, enfim. Um campeonato que hoje, Jorge, inclusive a TV Assembleia vai fazer as transmissões, né, desses jogos do Campeonato Goiano. O ano passado foi uma maravilha, foi uma audiência grande. Parabéns ao nosso presidente, aos deputados, né, ao presidente Bruno Peixoto, aos deputados da casa que estão apoiando o esporte, e esporte você sabe que é vida. O Campeonato Goiano já tem até o favorito, você sabe quem, né? Quem? Atlético. E depois Goiás e Vila. Depois Goiás e Vila. Depois não vai fugir muito. Para mim, o Campeonato Goiano, ele vem forte, mas é Goiás, Atlético ou Vila, para mim, um dos 3 será o campeão. Vamos avaliar o momento de hoje. Porque o Goiás cresceu nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Sim. Vila Nova não subiu, mas também fez um bom campeonato, se a gente for avaliar. O Vila está fortalecido. O Atlético não, né? O Atlético está. O Atlético não foi bem no Brasileiro, mas volta para o Campeonato Goiano é outra história. O Atlético é favorito. Aliás, o Atlético é favorito até para subir o ano que vem para voltar à Série A.
O time do Atlético não mudou nada, foi mal no Brasileiro, foi rebaixado, mas o Atlético continua sendo a grande atração nossa do estado de Goiás. Para mim o Atlético é favorito juntamente com Goiás, com Vila, o Goiânia também está vindo forte também, mas para mim não foge de Goiás, Vila ou Atlético o título do Campeonato Goiano. Vamos aproveitar e mandar um abraço para a jornalista Cristal, diz que ela fez muita festa com o título do Botafogo. Eu ouvi falar que ela é torcedora do Palmeiras, mas a Cristal é uma pessoa que torce, que está por esporte. Então quem for campeão, ela está... Você sabe que para quem ela torcer, o time leva muita vantagem, né? Porque ela é pé quente. Pé quente. Agora vamos lá, vamos voltar para o Campeonato Goiano aqui, ó. Dia 15, 7h30 da noite, Vila Nova e Aparecidense. Nessa primeira rodada não tem clássico. Não tem clássico. Aliás, tem uma novidade, já que você está falando de campeonato goiano, a decisão será no Serra Dourada. Graças a Deus. Se as equipes do interior não tiver nenhuma na decisão, vai ter a decisão do título do interior, para ver quem é o campeão. Vai ter o campeão do interior. Campeão do interior. Vamos supor, Goiatuba, Goiás e Vila. Goiatuba ficou em 4º lugar, ou Aparecidense, vamos dizer assim, ficou em 5º, vamos decidir os melhores o título. Premiação para o campeão, R$400 mil, igual a Copa do Brasil. Para o interior, R$200 mil o campeão. Terá prêmio esse ano, coisa que não tem. É pouco, mas é melhor do que nada. Então você está achando melhor o campeonato do ano que vem? O campeonato eles têm feito de todas as formas, nunca sai do agrado de todos, né? Então, pelo menos esse ano nós teremos clássico. Agora, tem alguns jogos, Jordão, por exemplo, o Goiás joga contra o Inhumas aqui. O Inhumas não vai ver o Goiás lá, você está entendendo? Porque não tem um jogo de volta. O Abecate, por exemplo, me fugiu a memória, de repente ele não vai ver o Vila lá, ele vem jogar aqui em Goiânia, entendeu? Ele vai jogar contra o Goiânia lá. Contra o Goiânia, eu estou dizendo o Vila, né? O Vila, o Atlético, esses clubes assim que têm a maior torcida no nosso estado. Então eu vejo um campeonato, mas a tabela tem que ser assim porque não tem tempo. Mas eu acho que muitas equipes ficam prejudicadas de não ter os grandes, né? Vamos chamar de Goiás, Vila, Atlético, na sua cidade ou no interior. Você está olhando aqui realmente, ali a Becate aqui, o Vidorense realmente está jogando sempre com os times do interior, não vem aqui, né? E às vezes o clube, como eu disse, Goiás, Vila e Atlético, eu me fugiu a memória, não vai lá. Então o torcedor do Abecate não vai poder ver o Vila, o Goiás, o Atlético, que é a sensação do Campeonato Goiano, são essas 3 equipes. Falando em clássico, na segunda rodada nós vamos ter Goiânia e Atlético. Ainda é clássico, né? Sim. Sim, vai ter outro clássico, Goiânia e Atlético. E um detalhe, o Goiânia joga com o Atlético, depois pega outro clássico contra o Vila. Tabela bem feita pro meu galo, hein? Aliás, quando a gente fala do Goiânia, eu lembro desse ano que o Goiânia tirou o time grande, hein? O time grande que você fala é o Goiás, né? Tirou, eliminou lá na Serrinha nos pênaltis. Mas o Goiânia está montando um bom time. Para mim, o Goiânia vem mais forte do que o ano passado. Não vou dizer que vai ser o campeão. Mas só que esse ano, né? Você já está em 2025. O ano que vem, né? O Goiânia vem mais forte o ano que vem do que esse ano. Porque está no final de ano, a gente acha que já acabou o campeonato. Então nós vamos, por exemplo, se a gente pegar os times da capital, os 4, então, pelo que você está colocando, chegam com força, bastante força. O Goiânia vem, não vou dizer que o Goiânia vai ser o campeão, mas, para mim, Atlético, Goiás e Vila são os favoritos. Mas o Goiânia vai brigar aí para bom campeonato. E do interior, o que você tem sentido na montagem dos times? Anápolis. O Anápolis. O Anápolis subiu da Série D para a Série C. Foi o vice-campeão brasileiro da Série D. Com certeza vai manter a sua estrutura, né, sua espinha dorsal, vai contratar alguns jogadores. Para mim, o Anápolis vem como um dos favoritos. Tá certo. Hugo, você tem mais algum assunto que você quer tocar? Lembrando que o Atlético, né, que já foi rebaixado, empatou com o Vasco da Gama por 2-2, estava vencendo por 2-0 o Vasco da Gama e o Vascão, os gols. Empatou. Tá vendo, inclusive. O que aconteceu com o Atlético, rapaz? Estava 2-0 de repente? Luiz Fernando, que não vai ficar mais no Atlético, fez 2 gols. O Luiz Fernando vai para o Goiás ou não vai? Ele está dizendo que vai, mas já aparece outra proposta do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, enfim, vamos ter que aguardar. Mas eu acredito. É uma boa contratação? Bom centroavante, bom jogador. Olha lá, fez 2 gols. E o Vasco da Gama, no apagar das luzes, conseguiu o empate, que para o Vasco foi muito bom. E o Atlético joga tranquilo, né? Já rebaixado, então não tem preocupação. Complica a vida de quem precisa. Tá certo. Hugo Duarte, meu amigo, obrigado, viu? Olha, um prazer revê-lo. Igualmente, você descansou bem, é um prazer estar com você aqui.
E às 11 horas o Alego Esportes aguarda por você. Time completo? Completíssimo. Daniela Mello, Túlio Isaac, Lucas Nogueira e eu, Hugo Duarte, às 11 horas no Alego Esportes. E amanhã você vai estar aqui. Amanhã, depois, quando você precisar. É? Não, você está sempre. Você tem cadeira cativa aqui. E você também. Um abraço para você. Outro. Falamos de esporte com o Hugo Duarte aqui no nosso programa Agora Goiás. Vamos seguindo, porque a Assembleia Legislativa de Goiás já está discutindo a Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. Olha, Santo Antônio do Descoberto recebeu uma audiência pública para tratar exatamente desse assunto. O aumento das emendas impositivas foi um dos destaques. Analisa Carneiro tem os detalhes. Foi discutida em Santo Antônio do Descoberto a lei que vai definir as receitas e despesas públicas do estado de Goiás para o próximo ano. Representante do entorno do DF no Legislativo goiano, doutora Zeli destacou a importância do debate. E eu sempre digo, as demandas do município de Padre Bernardo são iguais às de Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiânia, de todos os municípios que fazem parte da rede. Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2025. A proposta apresenta 44,3 bilhões em receitas previstas para investimentos no estado. Na segurança pública, o investimento projetado para o ano que vem será de 4,8 bilhões, um crescimento de 14% em relação aos 4,2 bilhões de 2024. Nós temos só para a educação mais de 7 bilhões de reais, para a saúde mais de 5 bilhões e para a segurança pública 4 bilhões e 800 milhões de reais. Então são áreas que são essenciais para a população, críticas para toda a comunidade e elas receberam recursos num montante considerável. A população elogiou a proposta e também argumentou sobre alguns pontos. Tem algo que eu achei bastante significante, ô deputado. Se a gente for consultar o site agora, o portal da Alego, a gente entende que tem quase 13 milhões de reais para cada parlamentar, porém, para os deputados de base tem um incremento aí de 4,3 milhões de reais, né? E eu gostaria que a partir do ano que vem, em se tratando do Beira-Rio 2 especificamente, a gente possa ter um posto de saúde novo e uma quadra coberta também reformada a partir do próximo mandato. O deputado federal José Nelton destacou os investimentos necessários para a região. Nós queremos um orçamento que venha atender o cidadão, o pagador de imposto, atender a dona Maria que está lá na periferia, o senhor José, que quer asfalto, que quer água tratada, que quer rede de esgoto, que precisa de ter um bom atendimento da saúde, que a escola possa funcionar. A prefeita eleita da cidade, Jéssica do Prêmio, elencou os primeiros investimentos que pretende colocar em ação com a destinação orçamentária das emendas parlamentares. A gente precisa de melhorar nossa infraestrutura para que cada vez mais investidores venham investir nas cidades do entorno, para diminuir o número de trabalhadores que se deslocam dessas cidades todos os dias para Brasília. Saúde também é um gargalo de Santo Antônio e das outras cidades do entorno, onde também serão direcionados os nossos primeiros investimentos aí na gestão. A infraestrutura da cidade receberá parte das emendas do deputado André do Prêmio para a entrega das obras previstas pela prefeita eleita. Eu quero dar condições para a próxima prefeita, no primeiro ano de mandato dela, ela conseguir fazer, no mínimo, 20 milhões de reais de recapeamento de asfalto quente. O relator da proposta, deputado André do Prêmio, ainda destacou o aumento para 1,6% no percentual das emendas parlamentares impositivas dentro do orçamento. Alguns parlamentares queriam 2% sobre o orçamento do Estado, mas o governador, em conversa com o líder do governo na Assembleia, chegou em um acordo que os deputados da base terão de acréscimo 6 milhões a mais dos 12,9 milhões. Vai ficar quase como se fosse os 2%. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual Bruno Peixoto, recebeu 2 condecorações em Alexânia, em homenagem ao seu trabalho aqui à frente do Legislativo goiano.
A Câmara dos Vereadores da cidade ficou lotada para acolher o deputado. E a repórter Monalisa Carneiro estava lá e vai trazer para a gente os detalhes dessas homenagens. Bruno Peixoto é cidadão alexaniense. O chefe do Poder Legislativo, que tem um histórico de trabalhos prestados à cidade de Alexânia, foi condecorado na Câmara Municipal. E ele tem sido um grande fenômeno da política goiana. Ajudou muito o estado de Goiás. Eu me lembro que no ano passado, quando os prefeitos estavam num momento de dificuldade financeira, ele foi protagonista, chamou o governador, chamou o presidente do TCM, nos acolheu na Assembleia e tem feito um excelente trabalho. Se hoje o Goiás é um estado pujante, com a saúde boa, educação, segurança, é porque o governador sabe que tem no presidente Bruno na Assembleia o respaldo. Colega de parlamento, Tormin prestigiou a homenagem. Isso reforça o trabalho, isso dá mais vontade de trabalhar cada vez mais pelas cidades. Enfim, hoje o Bruno é um cidadão alexaniense e eu tenho certeza que já faz jus e fará ainda muito por essa comunidade, pelos vereadores, pelos representantes públicos, uma vez que a casa está lotada em festa para parabenizar o nosso presidente. O presidente do Poder Legislativo goiano recebeu 2 condecorações: o título de cidadão alexaniense e também a mais alta honraria do Legislativo Municipal, a medalha Nelson Santos. A iniciativa foi do presidente vereador Adair Rabelo Neto e também dos vereadores Antônio Emerson de Souza, caçula, do PSB, Cláudio Valadares Cornélio, do PRD, Leonilson Gomes Magalhães, do Podemos, Matheus Henrique Cardoso, do PP, Rafael Silva Santana, do Podemos, e também do vereador Theo Gomes Sobrinho, do PP. Ele conseguiu diversos benefícios para a nossa cidade, convênio com o Detran, Polícia Civil, trouxe máquina para poder fazer identidade, tem emendas para o Conselho Tutelar, tem emenda para o Corpo de Bombeiros, então são diversos serviços. Ele tem abraçado a comunidade de Alexânia e a cidade e hoje ele tem 6 vereadores que o apoiam aqui na Câmara, através do nosso trabalho. Gratidão e muita responsabilidade é o que significa essa honraria para o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Evidentemente, esta prestação de serviço, evidentemente, as nossas ações enquanto deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, têm dado resultados positivos, contribuindo para a melhoria de vida da nossa gente. Vou trabalhar diuturnamente para agradecer essa honraria. Muito obrigado mesmo. Beijo, minha gente querida de Alexânia. Muito obrigado. Parabéns ao deputado Bruno Peixoto. Gente, em Brasília, o governador Ronaldo Caiado participou da 15ª reunião do Fórum Nacional de Governadores. Nesse encontro foram debatidos temas como segurança pública, assistência social, saúde e também reforma tributária. A repórter Isabela Mendes tem as informações. O Fórum Nacional de Governadores em Brasília contou com a presença de governantes e autoridades nacionais para debater ações efetivas nas áreas de saúde, segurança pública e assistência social. Uma reunião muito positiva, com pouquíssimos embates, uma reunião realmente de consenso, uma reunião onde os governadores foram ouvidos pelas autoridades que tiveram aqui presentes. Além de debater as boas práticas governamentais, o fórum também abriu debate para temas da atualidade, como o da reforma tributária. O intuito é reunir soluções e sugestões que possam contribuir para o bom funcionamento das unidades federativas neste contexto. Eu acho que nós, unidades federadas, tomamos a decisão de ter um resgate um pouco da nossa condição. Perdemos toda a reforma tributária e vamos perder agora a Bolsa. Daqui a pouco nós vamos ficar simplesmente receber normas vinculantes do ponto de vista tributário e a arrecadação de repasse de verba para nós, como também do ponto de vista de segurança pública. Durante o discurso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também defendeu que a autonomia dos estados deve ser um direito garantido pela Constituição, principalmente no que se refere à segurança pública. O Estado não pode ser privado de nós, governadores, essas prerrogativas que nós temos que ter o direito, cada um vivendo a sua dificuldade e tendo que enfrentá-la. E não esperar que o Congresso Nacional, que reúna, que não vai reunir, e que não vai decidir sobre essa situação como não decidiu.
Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, cobrou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolva ações coletivas no combate ao crime organizado e à violência como um todo. Não existem medidas claras e objetivas para barrar hoje o que é mais grave, que é o aumento da criminalidade que vem a partir de uma sensação de impunidade. Aliás, não é uma sensação de impunidade, é uma realidade de impunidade no nosso país. Olha, é um projeto muito bonito. O Segurarte foi homenageado na Assembleia Legislativa de Goiás. Essa iniciativa, desenvolvida pela Polícia Militar, trabalha questões de seguranças por meio da arte. Os homenageados fizeram por 2 vezes cantatas de Natal aqui no prédio da Alego. Você vai acompanhar os detalhes com a Maristela Ramos. A solenidade foi presidida pelo deputado Lineu Olímpio e ocorreu no plenário Iris Rezende, no Palácio Maguito Vilela. A iniciativa também fez parte da programação de uma sessão solene proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, para homenagear o programa Segurarte. E com essas ações, que proporciona a apresentação musical aqui nessa casa, mostra o compromisso que essa gestão tem com a cultura e com a arte goiana. É o 2º ano consecutivo já com a apresentação desse projeto, Segurarte, Segurança com Arte, que é um programa bonito aqui, um projeto bonito no município de Senador Canedo, onde mais de 400 crianças são atendidas e participam desse grandioso projeto. O nosso presidente, o deputado Bruno Peixoto, nos deu a missão de aproximar a sociedade da Assembleia Legislativa por meio da arte. E a gente espera que esse projeto ele se estenda a todo o estado de Goiás, não fique só na cidade de Senador Canedo. E eu quero só parabenizar a Polícia Militar pela iniciativa, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa por abrir esse espaço. E nós, da Diretoria de Cultura, estamos muito felizes com essa possibilidade de inaugurar a cantata de Natal aqui hoje no plenário da Assembleia Legislativa. Durante o evento, foram entregues certificados do mérito legislativo a professores, pais de alunos e policiais militares, em reconhecimento às contribuições prestadas ao programa. É muito importante, porque a criança vai ter contato com a Casa Legislativa, e vai trazer música também para os espectadores. A cantata contou com a participação de cerca de 200 alunos da Rede Municipal de Educação de Senador Canedo, com idades entre 6 e 11 anos. Raikele Caroline, de 10 anos, apesar de estar muito nervosa, estava muito feliz em apresentar no Parlamento goiano. Eu não sabia que ia virar tudo isso, Que nós ia cantar em vários lugares importantes, essas coisas. Bonito, não é, gente? Parabéns a essa meninada. Olha, vamos falar de uma audiência pública que debateu os impactos dos agrotóxicos aqui em Goiás. Durante esse encontro, inclusive, foi apresentado um estudo realizado pela Fiocruz sobre o tema. Confira mais detalhes na reportagem da Patrícia Lee e do Dione Maciel. Quem vive da terra e reconhece a importância deste bem tão precioso, anda apreensivo. A preocupação tem tomado conta. E não é por menos, viu? Nós precisamos de produzir, mas produzir sustentavelmente, E nós pedimos muito, e o governo tenha nos atendido com a criação de muitas políticas públicas que vêm nos fortalecer nesse sentido. Mas, infelizmente, quando a gente produz orgânico, os nossos vizinhos usam um excesso de agrotóxico muito grande que, infelizmente, contamina a nossa propriedade, contamina o nosso produto. Então, nós precisamos de conter isso. Um tema delicado, que tem sido pauta de importantes debates em torno do mundo. Uma audiência pública promovida na Assembleia Legislativa trouxe um estudo realizado pela Fiocruz acerca do uso de agrotóxicos no Cerrado, a fim de esclarecer o efeito dos agentes sobre os territórios e a população. 7 estados participaram da pesquisa. Aqui em Goiás foram 5 agrotóxicos, desses 2 são proibidos na União Europeia
Um deles, muito embora eles estivessem dentro do limite permitido no Brasil, mas um deles a gente chegou a encontrar, ele estava mais de 20 vezes, né, 28 vezes maior do que os limites que são encontrados, são dados em outros países. Pensar políticas públicas, pensar como que a gente pode reduzir esses impactos, quais políticas que a gente pode construir juntos, escutando as comunidades, as organizações que trabalham, né, em defesa do meio ambiente, em defesa da saúde do trabalhador também, que lida com esses agrotóxicos. Então é muito importante a gente estar aqui para poder construir um ambiente melhor para todo mundo, né? A audiência pública foi proposta pela deputada Bia de Lima, do PT. Nós estamos alimentando determinado produto, muito mais consumindo veneno. Isso nós precisamos pôr fim. Porque senão o pessoal está aí tendo câncer, tendo diversos problemas de saúde e não sabe os motivos. Os motivos, às vezes, a gente não consegue enxergar no dia a dia, mas é porque você está ingerindo uma série de produtos contaminados e nós precisamos modificar isso. A Assembleia Legislativa de Goiás recebe o prêmio Selo Diamante de Transparência. O evento, que contou com a participação do presidente Bruno Peixoto e também do governador Ronaldo Caiado, foi realizado aqui na sede do TCE em Goiânia. Edrisa Borges traz os detalhes para a gente. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, chegou ao primeiro encontro estadual da transparência, junto com o governador Ronaldo Caiado, o presidente do TCE, Saulo Mesquita, e outras autoridades. Durante o evento, foi feita a divulgação oficial dos resultados obtidos pelos 3 poderes e órgãos autônomos do Estado de Goiás, referentes aos anos de 2023 e 2024, no Programa Nacional de Transparência Pública. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás é a segunda casa de leis mais bem avaliada do Brasil, alcançando a nota de 99,67% de transparência. Orgulhoso, Bruno Peixoto recebeu o selo Diamante 2023-2024. Nós implantamos essa doutrina na Assembleia de transparência do sistema de governança de compliance em todos os departamentos e assim nós estamos agindo. Hoje, continuamos com o selo Diamante. Estamos entre os mais transparentes do país, facilitando pesquisa, fiscalização por parte dos nossos patrões, que é a população do estado de Goiás. O Poder Executivo do estado de Goiás foi classificado como o mais transparente do país e também recebeu o selo Diamante de Transparência Pública pelos 2 anos. É motivo de muita alegria. Eu posso garantir que foi um grande presente de Papai Noel nesse final de ano para o estado de Goiás. Ter essa honra de poder mostrar ao povo goiano, olha, o dinheiro chega, o Estado recebe, mas o Estado mostra como é que aplica, como é que é realmente o investimento dessa verba que o cidadão arrecada e que o cidadão paga em forma de impostos e tributos. A premiação realizada pela Atricom, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, com o apoio de várias instituições, aconteceu na sede do TCE. A Atricom se sente bastante lisonjeada de poder contar com esses parceiros. Não adianta nada você estabelecer um programa se não tiver os parceiros. Então esses parceiros entenderam e compreenderam bem qual que é o papel de cada um. Então isso é importante. Então a transparência, ela traz cidadania. Isso mostra que as instituições estão congregadas nesse ideal, realmente, de prestar contas à sociedade que paga os seus salários, para que esses recursos sejam bem utilizados em benefício da população. Então é um motivo de grande orgulho realmente para nós que somos goianos. Nós, gestores, temos que observar a Constituição da República e, muito mais, valorizar e ter a sociedade como destinatária de nossos serviços. Então a transparência vem nessa direção. A intenção agora é continuar o trabalho em prol da transparência das contas públicas. Vamos continuar trabalhando diuturnamente para termos boas aplicações do recurso público, para que tenhamos um serviço prestado à sociedade de excelência e, ao mesmo tempo, mostrar tudo o que estamos fazendo, porque não há o que se esconder. Eu espero a dedicação de todo o órgão que realmente se aproximou do 100, ou que está na nota 100, que se mantenha. Meus cumprimentos ao presidente Bruno Peixoto, meus cumprimentos aos deputados e deputadas ali
e a todos os servidores. São eles que realmente elaboram todo esse esforço para que essa transparência seja mostrada a toda a população. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente vai estar de volta. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.